E tem uma pergunta aqui, professor, olha só. Aqui tem uma pergunta do Márcio Scheffler. Aí, professor, qual a sua opinião sobre testes cognitivos praticados para cargo de liderança? Aqueles testes, né? Para saber se tá na linha, não tá. Tem aquele testezinho na internet, tem uma coisa que é mais engessada. O que você quer falar sobre isso aí, professor? Bom, eu acho que no conjunto, ao final, a gente vai compreender exatamente, né, qual que é a posição sobre isso. Eu, particularmente, é, é, sou extremamente favorável a todas as ferramentas, as questões que são colocadas à nossa disposição para que a gente possa desenvolver, mas elas têm um limite, tá? Elas podem servir, né, como apoio à tomada de decisões, mas elas são extremamente complicadas quando são automatizadas, né? Quando você não tem um intérprete por detrás dos dados aí presentes. Então, por exemplo, existem alguns testes, né, cognitivos, que elas vão não apenas apontar para você quais são os desafios que você precisa desenvolver para melhorar, mas elas são exclusivas, no sentido de excludentes, aliás. Elas são excludentes. Então, se eu vejo que o Paulo não sabe colocar os quadradinhos certos naqueles modelos, né, que está faltando, então ele não serve para trabalhar comigo, porque ele não tem essa determinada habilidade. Então, eu acho a fraqueza desses testes cognitivos o grau de exclusão, né? Eles não são usados para incorporar e dizer, vou melhorar esse sujeito aqui, né? E aí, claro, quem domina muito bem em ferramentas, né, pode se Acaba sair tendo um resultado legal, né? pode ter um resultado excelente, né? O mundo está aí para mostrar para nós. Quando você olha para alguém e diz assim, meu Deus do céu, como é que esse cara é o meu líder, né? Como é que esse cara é chefe dessa empresa? Como é que ele chegou aí? Né? Deve ser filho do dono. Geralmente a gente pensa isso. Né? Não vamos agir com hipocrisia, embora, né, não desmerecer ninguém. E isso é importante, né, Paulo? Pelo cargo que ocupa. Pelo contrário, né? Todo mundo tem o seu mérito. Mas existem algumas dúvidas. Eu, particularmente, tenho um pouco de pé no freio, né? Eu não passaria em muitos testes cognitivos, viu, Paulo? Exatamente. Esses testes cognitivos que o Márcio questiona, e excelente pergunta aí, Márcio. Ó, você já tá quase com essa estrelinha na mão aqui, ó. Tá vendo, Márcio? Ó, vai ganhar a estrelinha aí, hein? Essa questão de testes cognitivos é interessante, porque, como o professor bem colocou, são excludentes, né? E não para buscar mapear algo que possa melhorar ou que possa ser melhor utilizado no mercado de trabalho, né? E como o professor Pirangi falou, não é totalmente descartável, né? Mas também não pode ser levado como é isso aqui que serve e acabou. Passou aqui, tá dentro. Não passou, tá fora. Não é bem por aí. Ele nos ajuda, de repente, numa média, né? Te dá uma ideia de mais ou menos como que aquele profissional tá. Mas como o professor falou, de repente, se o cara já fez uns 3, 4 testes desse, né? Eu já sei como é que faz esses quadradinhos, tem que fazer o risquinho, já sei qual que é o segredo, então ele acaba burlando, né? Então é importante ter essa sacada, né, professor? Exato, é aquela coisa do teste do Detran, né, que antigamente existia, né? Quando você chegou, você vai fazer o teste psicotécnico no Detran, então não esquece de fazer ali embaixo da casa, quando eles mandarem você desenhar os bonequinhos. Quer dizer, você vai Faz o pegando os chão. macetes, exatamente. Você vai pegando os macetes. Quando esses testes, eles deveriam servir, né, para o conjunto. Né? Eu estou selecionando pessoas para comporem o meu grupo, então eu quero os melhores. E o que a gente vê muitas vezes é pessoas delegando automaticamente, né, a softwares e determinadas inteligências O aquilo que lhes problema falta, né? o problema é que todos querem o melhor, né? Todos querem, quero os melhores, mas ter os melhores dá trabalho,
né? Ter os melhores exige de você, na posição de gestor, de gestora, né, fazer esse pensamento e não deixar isso apenas na mão de testes cognitivos, né, que estão aí disponíveis para download em um monte de lugar, tá certo? Então, eles são bons para te dar uma ideia, para te dar alguma ferramenta que pode auxiliar? Sim, legal, como o professor Pirangi colocou, não são descartáveis, não é? Dá para utilizar. Agora, ter a perspectiva de analisar um talento e de ver ali a sementinha que o professor Pirangi colocou, né? Às vezes é uma sementinha, basta regar e colocar no lugar certo e vai, né, decolar. Isso dá trabalho. Isso aí realmente exige muito